Muito bem, amigos, estamos aqui para apresentar mais uma edição do nosso programa Histórias da Nossa Terra. Programa esse criado para contarmos a vocês o que as histórias de quem fez, faz e muito fará pela nossa cidade de Passo Fundo. Pessoas que viraram personalidades e aqui aquerenciaram-se, como diz o gaúcho, para trazer o progresso cada vez maior a nossa Passo Fundo. E para o nosso programa de hoje, com muito prazer, estamos aqui com o Fernando De Carli. Fernando De Carli é nosso amigo aqui da Marmoraria De Carli, também atual presidente da CDL de Passo Fundo. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, é um prazer estar aqui fazendo parte do seu programa. Que maravilha. Fernando, nós, como eu disse na abertura do nosso programa, nós gostamos de contar aqui as histórias de quem ajuda Passo Fundo, quem colabora com o crescimento da nossa cidade de Passo Fundo. E você é um exemplo típico disso. Você nasceu aonde, Fernando? Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo, morei até os 4 anos, e vim com 4 anos então para Nova Prata. Nova Prata fiquei até os 13 anos, então em 92 vim para Passo Fundo e desde então sou passofundense. Já me considero passofundense. Por que São Paulo, E por que Nova Prata, Passo Fundo? O meu pai é de Vila Maria, nasceu em Vila Maria. Ele saiu com 11 anos de casa para estudar para ser padre e aí no final da formação acabou indo morar em São Paulo. E nesse final ele acabou saindo do seminário e iniciou a vida dele de trabalho, de outros estudos. Em São Paulo conheceu minha mãe, que é paulista, E assim que ele teve a oportunidade de voltar para a terra dele, que ele sempre tanto gostou, voltou a Nova Prata por uma questão de trabalho e depois, justamente por trabalho e estudo, viemos para Passo Fundo. E aqui até hoje. Então, em São Paulo, ele conheceu tua mãe, ele teve você como filho, tem mais irmãos? Mais 2 irmãos, eu sou mais novo. E todos de São Paulo também, todos ou não? De São Paulo. Todos de São Paulo. É. E aí veio para o Rio Grande do Sul, convenceu ela a vir ao Rio Grande do Sul? Isso. Aquerenciaram-se, Vou usar a palavra novamente lá em Nova Prata? Isso mesmo. E aí, como é que foi? Conta para nós como é que foi a infância, a adolescência do Fernando. Então, a gente foi para uma cidade pequena, Eu, por ter 4 anos, não tinha essa percepção muito de estar nessa mudança de cidade. Minha mãe que deve ter sofrido um pouquinho mais, Mas foi muito bom, porque é uma cidade pequena, uma cidade caseira, tranquila. Estudei num colégio de freiras, Fiz até a 7ª série em Nova Prata. Então tenho vários amigos ainda em Nova Prata. E vim para Passo Fundo fazer a 8ª série. Fiz no Conceição. E meus irmãos, como eles são um pouco mais velhos que eu, já vieram direto para o 2º grau da UPF. Que foi um dos motivos que nos trouxe a Passo Fundo. Lá em Nova Prata, meu pai já tinha a marmoraria. Ele não começou com a marmoraria em Nova Prata, mas ele já tinha quando a gente saiu a marmoraria. E ele teve meu irmão vindo estudar, fazer o 2º grau, no 2º grau da UPF, que era integrado. Aí foi, mas o ano que vem vai o outro. No outro ano vai o outro. E depois tem a faculdade, a Universidade de Passo Fundo. Então, não vão mais voltar para Passo Fundo. E pelo meu pai já ter clientes aqui em Passo Fundo, atendendo na marmoraria aqui em Passo Fundo, ele foi trazendo a marmoraria para cá. Então a gente comprou essa área, puxou luz, fez poço para ter água, porque não tinha nada para esse lado. Na época era deserto. Na época não tinha muita coisa aqui, então teve que puxar a luz. Comprou a área que também não teve doação. E em 92 a gente conseguiu então inaugurar a De Carli aqui em Passo Fundo. E aí estava o meu irmão já no 2º grau do UPF, o mais velho Alexandre, o Guilherme, que é o do meio também no UPF, e eu acabei vindo para vir toda a família no Conceição. Fiz o ano de Conceição, depois vim para o 2º grau do UPF também. E depois todos nós nos formamos na UPF, na faculdade. Meu irmão mais velho é engenheiro civil e o do meio e eu em administração, formados aqui pela UPF. Certo. Fernando, é uma empresa familiar. Empresa familiar. Teu pai, tua mãe estão vivos ainda ou não? Sim.
meus pais eles têm 82 anos, né? Passamos agora para a segunda geração da empresa. Fizemos o ano passado a transição. Então hoje a empresa de Passo Fundo ela fica sob minha responsabilidade. E a empresa de Porto Alegre, que nós abrimos no decorrer desses anos, nós abrimos uma filial em Porto Alegre. Sim. Né? Então essa empresa de Porto Alegre ficou com o Alexandre, que é o irmão mais velho, e o Guilherme, ele está no litoral vendo as possibilidades para talvez uma outra unidade, né, em Santa Catarina. Então a gente fechou Nova Prata logo no início, 1 ano, 2 depois, e abriu e manteve Passo Fundo, e há uns 10 anos que nós estamos com a filial em Porto Alegre, que hoje já está estabelecida, estruturada, que inclusive já abriu mais outra marmoraria em Porto Alegre também. O Fernando de Carli é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 2 gêmeas, né? 2 menininhas, estão fazendo 4 anos agora esse mês que vem, né? Então umas criancinhas maravilhosas, crescendo bastante. E aí vem aquela pergunta na tua cabeça, o que passa? Elas vão estar aqui dentro no futuro? Olha, a nossa criação, ela foi desde os meus 4, 5 anos indo para a empresa, né? E com seus 10, 11, realmente já atendendo o telefone, trabalho de secretária, e eu acho isso muito importante. Eu acho que isso nos engrandece, né? Nos faz perder o medo de trabalhar. E eu vejo que hoje os 3 irmãos, o irmão do meio que não está na operação hoje, mas sempre esteve na operação. Ele trabalhou aqui em Passo Fundo, depois trabalhou em Porto Alegre, um outro irmão, e agora que busca um novo mercado. Mas isso nos fez entender que é gostoso fazer parte do trabalho da família, não é um problema trabalhar para a família. E a criação de hoje está um pouco diferente. E eu acho que só nos trouxe benefício. Hoje a gente tem uma família constituída, todos têm a sua família, né? Estamos bem, nós temos quase 40 funcionários em Passo Fundo, temos mais de 50 funcionários em Porto Alegre, né? Fora os indiretos. E eu acho que por mais que nós tivemos oportunidades de fazer outra coisa, e eu penso para minhas filhas, elas vão crescer conosco aqui, vão fazer parte, vão ajudar, mas vão poder escolher o que querem fazer, mas elas vão entender, vão conhecer e participar do negócio da família. Se participando, entendendo, conhecendo, vivendo o negócio, e elas quiserem fazer outra coisa, sem problema nenhum, pode escolher o seu caminho. Mas elas têm que entender o que trouxe elas até então, o que pagou a faculdade delas, valorizar o que elas têm. Eu acho que isso é muito importante. E aí a gente pensa, né, que uma pode ser uma arquiteta, outro pode ser engenheira. Mas a vontade do pai é sempre que ter elas aqui, né? Futuramente eu gostaria que elas assumissem aqui, Com certeza. É muito legal isso. O trabalho da marmoraria, quando meu pai tinha, ele era um trabalho pesado, né? Nós fomos criados descarregando o caminhão no braço, né? Não era proibido trabalhar com 14, 15 anos, a gente descarregava... Esse é um ponto muito interessante. A gente descarregava o caminhão no braço, fazia, e não tem ninguém machucado hoje, não tem ninguém... Ao contrário, hoje são pessoas idôneas que trabalham, né? Talvez porque não tiveram tempo de ficar pensando em bobagem, né? Que hoje tem demais. Tem muito. Então, e hoje a marmoraria, ou as próprias indústrias em geral... Não é mais aquela visão de trabalho pesado, de trabalho sujo, de trabalho insalubre. Hoje aqui dentro é apertar o botão para descarregar a pedra, é trabalhar com ponte rolante, com braço mecânico, com carrinho pneumático. As facilidades são muito maiores, né? Com certeza. É lógico que você tem a pedra em si, que às vezes precisa de 2 para pegar, para fazer um movimento pequeno. Mas se não, as bancadas são já na altura ergonomicamente correta, os carrinhos de transporte têm o seu rodízio para facilitar, todo ele é facilitado. Não tem mais pó, trabalha sempre a úmido, o barulho é reduzido e usa os equipamentos que forem necessários para reduzir o risco. Então a indústria ela é muito mais convidativa do que era antigamente. Fernando, a curiosidade das pessoas é saber como é que surgiu a marmoraria de Carli, onde surgiu tu já falou, mas eles querem saber
povo quer saber como que surgiu. Por que a ideia de trabalhar com mármore? Então, o meu pai veio de São Paulo, voltou para o sul aqui, foi para Nova Prata, porque com um amigo dele de seminarista, que também acabou sendo seminário, ele convidou para tocar junto com ele uma empresa de serraria de basalto em Nova Bassano, que fica aí a 5, 10 quilômetros de Nova Prata. Sim. Né? Então o pai veio, vendeu tudo que ele tinha em São Paulo e comprou aí 50% dessa empresa para trabalhar junto com esse amigo dele lá em Nova Bassano, cidade vizinha. Ali ele começou a trabalhar com a pedra, né? Então não é o basalto aquele tradicional de calçada, e sim blocos de basalto serrados em chapa, assim como são minhas pedras de granito hoje. Uhum. Então ele trabalhou por um período com esse amigo dele, com esse sócio, né? Mas ele foi sentindo a necessidade de ter o negócio dele. E em Nova Prata surgiu uma oportunidade dele comprar uma empresa que trabalhava com pedra, porém eram pedras semi-preciosas que se faziam mesas montadas em mosaico, pedacinhos de pedras montados, então tinha todo um trabalho artesanal de pedras semi-preciosas, né, que ia se montando com tonalidade de cores e tudo mais, e esse mercado era praticamente para exportação. Então, meu pai resolveu vender a parte dele lá e comprar essa empresa. Então ele foi ficando para o ramo da pedra, ele acabou se identificando e gostando desse ramo. Como esse mercado era bastante voltado para exportação, o meu pai foi tendo algumas dificuldades porque ele não tinha esse conhecimento do mercado exterior, da importação, da exportação, né? E ele foi vendo que aquilo talvez não era um futuro como ele achou que era. Mas vivendo nesse mundo da pedra, do basalto em chapa e das pedras semipreciosas, e vendo que em Nova Prata, que é hoje a capital do basalto, ter empresas que só focavam no basalto, mas ninguém trabalhava no mármore e no granito, e pela vivência dele em São Paulo, né, saber que muitos dos hotéis, das coisas já se consumia bastante granito, ele entendeu que seria uma oportunidade ele, né, trazer essa visão do que ele teve em São Paulo, do que ele viu aqui, que era basalto, bastante forte basalto, pedra semi-preciosa, mas faltava esse produto mármore e granito. Então ele abriu uma marmoraria sem ter basalto, sem ter pedra semi-preciosa. Ele convidou um sócio, que era inclusive pedreiro, né, para poder construir. Então eles compraram o terreno, construíram com as próprias mãos. Eu me lembro de eu ajudar a carregar tijolinho lá para levar, brincando, mas levava lá com meus 6 anos, 7 anos, né? E fizeram essa marmoraria, né, focada no mármore e granito. Marmoraria pequena, um pavilhãozinho lá que deveria ter nem seus 200 metros. Mas foi aí que deu o start do mármore e do granito. Ao longo do período, ainda em Nova Prata, eles dissolveram a sociedade, né? Meu pai ficou com a empresa somente para ele. E lá nós executamos o primeiro Bourbon de Porto Alegre. O primeiro Bourbon que fez em Porto Alegre saiu lá da marmorariazinha de Nova Prata, né? Então meu pai tinha algum conhecido, era algum parente lá e foi. E nós executamos aquele primeiro Bourbon que deu aquela primeira grande obra, né, que deu um certo... Um plus, que a marmoraria começou a aparecer um pouco mais regionalmente, né? E em virtude desse mercado, dessa opção de trabalhar com grandes obras, meu pai teve aquela visão de começar a sair um pouco da cidade, até porque a cidade era pequena, né? E naquele intuito de crescer, começou o mercado a ficar pequeno para trabalhar com mármore. Então, um mercado interessante sempre foi Passo Fundo, né? Passo Fundo sempre teve aquela questão de regionalidade, norte do estado, e começou a ter alguns clientes em Passo Fundo, né? Eu nunca me esqueço, acho que o construtor Gobi, famoso, o Gobi, foi um dos primeiros, Dr. José Carlos Gobi, foi um dos primeiros clientes nosso, né? A gente fez o escritório dele lá, o primeiro escritório que ele teve, ainda com a marmoraria em Nova Prata, que é um cliente até hoje, nosso cliente, né? E aí meu pai entendeu que para o nosso desenvolvimento a gente precisava vir para o Passo Fundo, desenvolvimento de estudo, e também nós teríamos um mercado muito maior aqui para atender e para trabalhar.
Então, meu pai comprou, construiu, começou a fazer, e em 92 nos mudamos para cá, viemos para estudar aqui e trouxemos a família inteira. Meu pai manteve a marmoraria por mais um ano em Nova Prata, mas teve dificuldade de administração, ela começou a dar prejuízo lá para o meu pai não estar lá e tal. Ele resolveu fechar lá e focou em Passo Fundo. E nós somos criados dentro da empresa. Depois, no fim de semana, vinha, nas férias vinha trabalhar, depois do horário vinha trabalhar, né? E a gente foi crescendo, entendendo e vivendo isso. E foi muito bom, porque para mim e para o Guilherme fazíamos administração, nós conseguimos ver o que a gente podia ir aplicando ao mesmo tempo que ia estudando, tentava conciliar, né? E isso foi um bom desenvolvimento para a gente. Daria um livro isso aí, viu? Daria um livro. Mas saiu do basalto, foi para a pedra semipreciosa e entendeu que faltava o granito naquele mercado, o mármore. E hoje a gente trabalha com quartzo, com limestone, com ultra compacto. Hoje nós somos uma empresa que trabalha com revestimento de superfícies. Olha, muitas histórias temos para contar, né? Mas eu preciso te fazer uma pergunta, então. Por que Passo Fundo faz parte da tua história? Passo Fundo foi onde a gente conseguiu enxergar, né, a prosperidade em termos de educação, em termos de crescimento financeiro, crescimento empresarial e um crescimento como sociedade como um todo. Passo Fundo ela tem aquela característica, né, de cidade grande, porém não é uma cidade grande, mas ela tem aquela característica, você tem tudo que você precisa, você tem um comércio pujante, você tem uma educação excelente, você tem uma saúde de ponta, né? Você tem restaurantes maravilhosos, hotéis, mas você não tem aquele problema da cidade grande, aquele inferno. Temos os nossos problemas de trânsito no horário de pico, ok, mas é no horário de pico. Né? A gente consegue eu consegui almoçar em casa, né? Muitas vezes que o meu irmão em Porto Alegre não consegue, né? Eu consigo chegar no meu compromisso em 10 minutos, não em 1 hora. Então ela te dá aquela possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, mas te dá uma possibilidade de ter uma vida tranquila. Eu posso ir ver minhas filhas ao meio-dia, eu posso chegar em casa dentro de um horário para ver elas dormirem. O que essas entidades estão me tirando um pouco isso, são muitos compromissos, mas ela é uma terra muito receptiva. Passo Fundo a gente vê que são de pessoas de fora. A maioria das pessoas que aqui estão, que se desenvolvem, que são muitas vezes hoje pessoas que contribuem, que são relevantes, se tu for ver a origem delas não é daqui, mas elas se enraizaram aqui. Nós estamos aqui desde 92, então são 30 e poucos anos. Né? A gente já se sente passofundense, gaúcho há muito tempo, né? Até porque quando você com 4 anos tu não consegue nem pegar as características de paulista, não que eu ache ruim, acho que, né, são estados maravilhosos. Com certeza. Mas Passo Fundo te recebe bem porque as pessoas acabam sendo todas de fora e todas acabam se complementando, né? E as possibilidades aqui são muito boas, são muito grandes, são muito, né, palpáveis, e a gente, depois que está aqui, consegue se sentir em casa. E eu acho que é isso que faz as pessoas estarem aqui, faz as pessoas acreditarem. Nós temos grandes empresários, né? São João, São Pedro, Erasmo, Toninho Rosso, que não precisavam estar aqui, mas que optam por estar aqui. Porque você consegue ter encontrar as coisas que você precisa, ter uma qualidade boa, né, em termos de consumo, de insumos, de tudo mais, mas viver uma vida tranquila e feliz. Eu sempre digo, sei, só para ornamentar um pouco o que você falou, eu sempre digo que Passo Fundo tem o bônus de uma cidade grande e não tem o ônus de uma cidade grande, isso, né? Mesmo. É mais ou menos por aí, né? É isso aí. Tem o bônus e não tem o ônus. E nós agora, como presidente de entidades, vamos tentar resolver a nossa logística, né? Com certeza. Justamente para continuar dentro do bônus. Dentro do bônus e ajudando as nossas administrações aí, né? Com certeza, a resolver os problemas de Passo Fundo. Muito bem, Fernando, eu gostaria de agradecer muito tua participação no nosso programa de hoje, né? Deixar aí, até eu gostaria de pedir para quem está assistindo os nossos programas, né? Que inscrevam no canal
Nosso canal, inscrevam e sigam, né, o nosso canal Histórias da Nossa Terra, né, um programa que veio para isso, para nós homenagearmos as personalidades de Passo Fundo. E quando se fala em personalidade, você fala em todas as classes sociais. Passo Fundo tem personalidade em todas as classes sociais, né? E para isso, então, nós gostaríamos de agradecer a tua compreensão e participar do nosso programa de hoje. É um enorme prazer poder colaborar, né, e poder, quem sabe, inspirar mais pessoas a se dedicarem, a trabalharem, né, e a lutar por essa terra aqui que é tão gostosa. Pode ter certeza, Fernando, pessoas que talvez pensam ou estão com um negócio pequeno, coisa assim, assistindo esse teu programa, abre um leque de dizer, não, mas para lá. O Fernando também não começou grande, né? Com certeza. Não começou grande, começou pequeno e hoje estamos aí com essa grande empresa maravilhosa e a pessoa legal que você é também. Muito bem, então esse foi mais uma edição do nosso programa Histórias da Nossa Terra. E nós pedimos aí para você inscrever-se no nosso canal Histórias da Nossa Terra. Toda semana nós teremos novidade, nós teremos atrações aqui para vocês. Até o próximo programa.